Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Vamos começar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos na sua presença, Senhor, para aprender mais da tua palavra, Deus. Te apresentamos, Senhor, cada vida, Deus, que está participando dessa aula, que está assistindo essa aula, Deus. Que o Senhor vá ao encontro de cada um, meu Pai, abençoando, meu Deus, guardando, meu Pai, livrando de todo o mal. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, meu Deus. Que o Senhor venha nos dar sabedoria da tua palavra. Que o Senhor venha nos dar crescimento, Senhor, na tua presença. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai, e a nossa esperança. E venha repreender, Deus, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda enfermidade, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Te apresentamos, Deus, as nossas mentes e pedimos que o Senhor venha nos transformar, meu Pai, conforme a Tua palavra, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, o título da aula de hoje é Culpa, a prisão da mente. Nós vamos fazer algumas leituras de textos bíblicos para abertura. Primeiro, Salmo 32, do 1 ao 6, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. 1 João 1, 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre culpa, que é algo que a gente não fala muito, né? É um dos sentimentos que a gente não fala tanto e nem é falado tanto no nosso dia a dia, mas que todos nós sentimos. Então, todas as vezes que a gente faz alguma coisa que nós consideramos errado ou de que realmente é errado, nós temos a tendência de nos sentirmos culpados, né? E a culpa, nós vamos falar sobre a culpa com relação a quando a gente comete um ato que realmente tem culpa e quando nós temos sentimento de culpa. E é o sentimento de culpa que nos faz mal, que pesa na nossa alma, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, diferente dos demais seres criados por Deus, que apenas sentem dores físicas, nós, seres humanos, somos diferentes. Porque além das dores físicas, nós também sentimos dores emocionais. Por quê? Porque a gente se preocupa com o futuro, a gente se tortura às vezes pelo passado, a gente fica angustiado com a situação presente e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão preocupadas com o presente e com o futuro, né, de como será. Então, muitas vezes, o sofrimento ele não é causado por outras pessoas, esse sofrimento mental, psicológico. Ele é causado por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Como eu disse, quando a gente faz alguma coisa que a gente considera que aquilo ali é errado, ou que de fato é errado mesmo, nós nos sentimos culpados por isso, nós sofremos, nós ficamos aflitos por causa disso. Então, assim, muitas vezes a gente percebe que aquilo que a gente está sentindo, né, de dores, de angústia, de ansiedade, de preocupação, está relacionado à culpa. E existem culpas explícitas, aquelas que nós sabemos, existem culpas reservadas e silenciosas, e são emoções que alimentam a energia
psíquica do indivíduo. Então, mantendo a consciência de seu sofrimento e fazendo com que ele se sinta de que ele é merecedor de algum tipo de punição. Então, se ele fez algo que ele considera errado, ele merece ser punido por aquilo. Então, esse sofrimento que ele está passando, que ele está sentindo, nada mais é do que um castigo por aquilo que ele fez. Então, em maior ou menor intensidade, esse sentimento de culpa ele é sempre muito prejudicial para o ser humano de uma maneira geral. E é um dos maiores responsáveis pelo sofrimento humano, apesar de nem sempre a gente se dar conta disso, nem sempre a gente ficar atento a isso, a gente perceber isso. E existem, nós vamos falar sobre 2 tipos de culpas. De acordo com o psicólogo e escritor cristão Gary Collins, as culpas elas podem ser agrupadas em culpas objetivas e culpas subjetivas. Então, a culpa objetiva é o quê? É quando realmente você comete alguma coisa que você tem culpa, uma infração, e aí ele divide ainda, né? Então, tem a culpa legal, que é quando você viola uma lei, quando você literalmente desrespeita alguma lei que é estabelecida, alguma lei que a sua sociedade tem, né, que o país que você vive tem, que a cidade que você vive tem. Então, a gente faz, de repente, e infringe uma lei de trânsito, você ultrapassa um sinal vermelho, você tem culpa, você ultrapassou o sinal vermelho. Tem a culpa também teológica, que são aquelas que estão relacionadas com a palavra de Deus. Então, é quando você desobedece algumas das leis que estão na palavra de Deus. Então, você desobedeceu. E quando a gente desobedece é o quê? Pecado. Então, você pecou e pronto, independente do sentimento que você tem com relação àquilo ali. E a culpa pessoal é quando você quebra um código legal não da sociedade, mas um seu. Então, é quando você transgride um dos seus próprios valores, quando você passa por cima de algo que você acredita, que é algo que você considera certo. E essa é a culpa pessoal. E também tem a culpa social, é quando você viola uma regra da sociedade. Então, por exemplo, códigos estabelecidos socialmente, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vizinhança. E aí a gente pode dar alguns exemplos como fofoca, como mentira, como essas coisas. Você tratar uma pessoa mal, né? Você ser rude, você ser grosseiro. Então você está infringindo uma regra social. Então isso é culpa, é o ato em si. Essa é a culpa objetiva. E a culpa subjetiva? A culpa subjetiva ela está relacionada com o sentimento que você tem com relação ao ato em si. Então é isso que nos dá remorso, é isso que nos causa vergonha, é isso que nos causa autocondenação. Então, por exemplo, muitas vezes essas culpas subjetivas, elas podem ser apropriadas. Então você realmente cometeu algo e você sente culpa proporcional àquilo que você cometeu. Então, nesses casos, o remorso e a vergonha, ou o pecado, a condenação, eles são proporcionais à gravidade da sua ação. E tem a culpa inapropriada, que ela não é proporcional à gravidade do ato. E a gente sabe que isso acontece muito. Às vezes, as pessoas cometem atos e elas se sentem tão culpadas, tão sobrecarregadas por aquilo ali que ela cometeu, que traz prejuízo para a vida dela, para a saúde física dela, para a saúde mental, para a saúde psicológica de uma maneira geral. E aí, por exemplo, é inapropriado. Às vezes, existem pessoas que cometem crimes de homicídio, mata outra pessoa e não sente culpa. Ela matou e pronto. Ela tem culpa objetiva, mas subjetiva ela não tem porque ela não se sente culpada por aquilo. E existem pessoas que só de pensar mal de alguém já se sente culpado por aquilo e se sente muito culpado. Então, por exemplo, ela às vezes imagina na cabeça dela que um fulano que ela conhece fez determinada coisa errada e depois ela percebe que a pessoa não fez aquilo. Então ela se sente culpada porque ela pensou mal daquela pessoa. Então é o sentimento de culpa. Então quais são as causas da culpa? Pode ter vários motivos. E uma coisa, ninguém vai procurar ajuda terapêutica
por causa de uma culpa objetiva. As pessoas elas procuram ajuda por causa da culpa subjetiva, por causa do sentimento de culpa que elas têm com relação aos atos que elas cometeram, entendeu? Então, quais são as causas da culpa? Vivências anteriores e expectativas fantasiosas. Então, de modo geral, os nossos padrões de certo e errado, eles foram sendo colocados na nossa mente desde que a gente nasceu. Quando a gente é criança, aquilo que a gente escuta dos nossos pais e os castigos e as recompensas que a gente recebe pelos nossos atos, pelas nossas ações. Então, assim, modelos familiares muito rígidos, e quando a criança ela não consegue alcançar a expectativa dos pais, muitas vezes a criança aprende a se culpar pelos seus erros, pelos seus insucessos. E ela vai crescer com esse sentimento de culpa. Então, sempre que a pessoa errar, sempre que a pessoa falhar, sempre que a pessoa não conseguir atingir as expectativas da sociedade, ela vai se sentir culpada por isso. E esse padrão, então, vai se estender por toda a vida dela, até a velhice, se ela não conseguir mudar isso. Outra causa da culpa, sugestão social. Então, continuamente, nós somos influenciados pelas críticas mútuas. Tanto nós somos criticados e por causa de todas as críticas que a gente recebe e somos censurados também e nos sentimos culpados por isso, que a gente acaba criticando também as outras pessoas, como se a gente fosse aliviar o nosso sentimento de culpa. Então eu sou criticado e para aliviar o que eu estou sentindo eu vou criticar outras pessoas. E hoje em dia não é assim, não é o que a gente mais vê nas redes sociais, pessoas criticando e sendo criticadas o tempo inteiro. Então, assim, isso é muito prejudicial. A atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é muito importante com relação a isso. Então, antes da queda, o homem, ele não experimentava o sentimento de culpa. Então, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, não tinha sentimento de culpa, não tinha sentimento de medo, não tinha sentimento de frustração, nada disso. Mas a partir do momento que o homem pecou, ele entendeu, ele percebeu que ele tinha feito algo errado, e ele sentiu culpa por aquilo, tanto que ele sentiu medo e ele se escondeu de Deus. Então, a consciência do pecado, do que ele havia cometido, trouxe para o ser humano a culpa, né? Esse sentimento de pesar por coisa errada que ele tinha feito, e é assim até hoje. E assim, o Espírito Santo, ele é importante porque ele nos ajuda nisso. Quando nós cometemos um pecado, o Espírito Santo, ele coloca esse sentimentozinho na nossa mente, no nosso coração, que é um alerta. Olha, isso que você está fazendo não está certo, isso que você está fazendo não é bom. Reveja esse comportamento, se arrependa, mude. Então, ele traz esse alerta para as nossas vidas. Então, para nós cristãos, a gente ter consciência da culpa é muito importante. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda muito nisso, né? E a Bíblia fala, né, que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo, porque a gente não vai se arrepender daquilo que a gente não considera errado. Então, a partir do momento que a gente entende que o que a gente fez não é correto, não é certo, a gente pode se arrepender e procurar mudança. E quais são as consequências da culpa? Então, as pessoas, elas acabam desenvolvendo mecanismos de defesa por causa da culpa, que é um modo de distorcer a realidade, de distorcer aquilo que realmente aconteceu, ou eles passam a se sentir, reagir de um modo de autocondenação. Então, ou a pessoa fica fantasiando a realidade, né? Ela distorce a realidade para ela se sentir menos culpada, ou ela fica no modo de autocondenação. E aí a gente vai ver quais são esses modelos. A adoção de mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, eles sempre são inconscientes. A pessoa nem percebe que está fazendo aquilo ali. Ela faz, mas ela não percebe. E às vezes quando a pessoa fala que ela está fazendo aquilo, pode ser um despertar, ou então ela vai continuar negando, dizendo que ela não está fazendo.
Então, para reduzir a ansiedade, a frustração, o estresse decorrentes da culpa é que as pessoas fazem isso, né? Elas criam esses mecanismos de defesa. E quais são os principais? Fantasia. É uma espécie de teatro mental. Então, o que a pessoa faz? Ela conta uma história para o cérebro dela. Relacionado àquilo que aconteceu. E a história que ela conta para o cérebro dela distorce a realidade, totalmente ou parcialmente. E a gente sabe que o que mais existe é isso. Pessoas distorcendo a realidade, fantasiando situações para se sentirem menos culpadas ou para colocarem de repente a culpa em outras pessoas, tipo transferindo a culpa. Ah, não, mas a culpa não é minha, a culpa é, né? Vai transferindo a culpa. Outra coisa, negação. Nesse caso, a pessoa simplesmente não admite. Não, não fiz. Não fui, não faço, né? A pessoa nega. Outra é a regressão. Então, nesse momento, a pessoa ela se sente culpada por algo que ela fez, mas como eu disse, é inconsciente. Ela vai voltar a fases anteriores do desenvolvimento dela, onde o indivíduo não tinha sobre si o fardo do peso da culpa. E isso aqui da regressão é muito comum acontecer com crianças. Então, muitas vezes, quando os pais se divorciam e a criança é menor, o que acontece? Ela acaba regredindo a uma fase anterior. Porque às vezes a criança ela se sente culpada. Então ela pensa assim, quando eu era menorzinho, os meus pais não brigavam, os meus pais viviam juntos, os meus pais viviam bem. Mas agora que eu cresci, que eu fiquei maiorzinho, aconteceu isso, então ele pensa, a culpa é minha. Se eu voltar a ser menorzinho, as coisas vão voltar ao normal. Então eles podem regredir, né, no comportamento deles, no desenvolvimento. Acontece com crianças, mas não apenas com crianças, acontece com adultos também. Atitudes autocondenatórias. Então, pessoas que nutrem culpas subjetivas, né, esse sentimento de culpa, geralmente elas desenvolvem ansiedade, baixa autoestima, sentimentos de inadequação e elas tendem a ser pessimistas e inseguras. E todos esses sintomas são formas de autocondenação. É uma maneira da pessoa se punir, né, por aquele sentimento que ela tem, por aquilo que ela fez, que ela considera errado e que ela acha que às vezes não tem perdão, né, que às vezes não tem solução, que às vezes não tem jeito. Então, pesquisas revelam que os efeitos da culpa, elas se acumulam no corpo e eles não sendo avaliados ou extintos, eles podem acabar causando doenças, né, realmente na vida das pessoas. E muitas pessoas sentem dores físicas, elas sentem peso, literalmente no corpo, por causa das culpas que elas carregam. Por isso que é muito importante a gente procurar descobrir a origem dos pesos que a gente carrega, a origem das dores que a gente sente, porque como eu disse lá no comecinho, culpa, geralmente a gente não fala muito sobre isso, a gente não consegue perceber muito isso na nossa vida, no nosso dia a dia, mas é algo que existe e que nos prejudica muito e que nós temos que ter cuidado com isso. Então, o que a Bíblia diz a respeito da culpa? De modo geral, na Bíblia, quando se fala de culpa, invocam-se os aspectos subjetivos dessa emoção, então é a questão mais relacionada ao sentimento. Os autores dos livros da Bíblia, eles fazem pouca ou nenhuma distinção entre culpa e pecado. Então, geralmente, quando fala de culpa, pode aparecer a palavra pecado. Ou quando aparecer culpa, pode ser significando um pecado. Então, na Bíblia, os autores usam essas duas palavras como sinônimos. E é muito possível ajudar as pessoas a lidarem com esses sentimentos de culpa, né, com esses sentimentos relacionados ao pecado. Por isso que não é saudável nós, no meio bíblico, no meio cristão, a gente tentar colocar culpa sobre as pessoas para elas mudarem de comportamento, porque essa culpa pode trazer vários outros prejuízos para a saúde da pessoa. O que é mais importante? O conhecimento e o agir do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Então a gente ensina a palavra de Deus,
né? E ora para que o Espírito Santo traga entendimento para a pessoa, né? Para que a pessoa realmente acredite naquilo que ela está ouvindo, naquilo que ela está lendo. Isso causa mudança na vida dela. Então, a tristeza que produz arrependimento para a salvação. Então, Paulo, aí escreveu o livro de Coríntios, ele fez distinção entre tristeza do mundo e tristeza segundo Deus. Então, a primeira, que é a tristeza do mundo, ela parece equivaler ao remorso. Então, assim, é aquela tristeza que leva à depressão, a sentimentos destrutivos, muitas vezes de suicídio, mas nem sempre é de mudança. E do que é o arrependimento, ele opera para a salvação. Por quê? Porque está relacionado à mudança, à transformação. Então, você percebe que você errou e você muda, né? E você tem a sua vida transformada, o seu comportamento transformado. Então, vamos falar um pouquinho sobre remorso. Então, remorso não é sinônimo de arrependimento. Por quê? Porque muitas vezes o remorso surge não porque a pessoa se arrependeu, mas porque a pessoa foi descoberta. Então, o remorso, às vezes, ele está relacionado a, tipo assim, fui descoberto, fui pego, fui descuidado. Então, a pessoa fica com remorso. E muitas vezes, assim, e o remorso também, ele não é relacionado à mudança. A pessoa, ela se sente culpada por aquilo que ela fez, mas nem sempre a pessoa muda. E, assim, é um sentimento que traz peso, né? A pessoa se sente culpada, né? Ela sente remorso e ela fica se sentindo sobrecarregada e pesada, e muitas vezes ela acha que não tem saída, que não tem solução. Foi o que aconteceu com Judas quando ele traiu Jesus. Depois que ele traiu Jesus, que Jesus foi preso, né, e que ele viu o que ia acontecer com Jesus, ele sentiu remorso. Para corrigir o que ele tinha feito, ele tentou o quê? Devolver as moedas. Mas já era tarde. Mesmo devolvendo as moedas, ele não ia mudar aquela situação. Então, naquela situação, naquele momento, ele não viu uma possibilidade de saída. E a única saída que ele encontrou foi o quê? O suicídio, acabar com a vida dele. Então, é isso que o remorso faz. A pessoa, ela não vê saída, ela não vê solução, ela não vê uma possibilidade de mudança, de tirar aquele sentimento de cima dela. Então, ela acredita que a única maneira, algumas vezes, é acabar com a vida dela para acabar com aquele sofrimento. Aí vem o arrependimento. E o arrependimento, ele é diferente do remorso. Então, Pedro disse que, a gente vai dar o exemplo de Pedro agora, que ele estava pronto a ir com Cristo para a prisão ou para a morte. E Jesus falou assim: Pedro, você não sabe de nada. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, quando ele percebeu o que ele tinha feito, que ele realmente negou Jesus, ele ficou muito envergonhado, ele se sentiu culpado, ele se sentiu triste, ele até se afastou dos discípulos por algum momento. Mas o que a gente vê na vida de Pedro? Ele se arrependeu. E como ele se arrependeu, né, e ele teve a oportunidade de conversar com Jesus, ele sentiu o perdão de Jesus na vida dele e ele mudou. E a gente percebe que Pedro, depois disso, ele foi um dos discípulos que foi muito usado por Deus com ousadia para pregar o evangelho e ganhou muitas almas para Jesus. Então, o que o Pedro sentiu depois da culpa foi arrependimento. Ele se sentiu envergonhado, né? Mas ele resolveu mudar, né? Ele pediu perdão, ele se sentiu perdoado e ele resolveu mudar, né? Depois daquilo que ele fez. E depois disso, ele não negou mais Jesus, muito pelo contrário. Ele anunciou Jesus com ousadia. Então, aí está a diferença do arrependimento para o remorso. O arrependimento traz mudança. E a pessoa não fica presa naquele sentimento, né? Ela muda, ela melhora, ela cresce, ela desenvolve, ela evolui. E aí vamos falar sobre o perdão divino, que é muito, muito, muito importante com relação à culpa. Então, quando a gente sente culpa e nós reconhecemos que nós fizemos algo errado,
nós reconhecemos que estamos sentindo esse sentimento de culpa e a gente pede perdão a Deus, e a gente sabe que Deus nos perdoa, isso traz alívio para o nosso coração, traz alívio para a nossa alma. E assim, quando eu falo de a gente pedir perdão, né, a gente se arrepender, não é só com questões relacionadas à culpa bíblica, teológica, quando a gente descumpre um mandamento, alguma lei de Deus, não. Há coisas do nosso dia a dia mesmo, que na verdade está tudo relacionado com o que a Bíblia ensina, né, nos nossos relacionamentos. Então assim, quando você trata uma pessoa mal e você se sente culpado por isso, você pede perdão para a pessoa e você pede perdão para Deus e você se sente aliviado. Quando você comete uma infração mesmo de trânsito, às vezes você comete uma infração de trânsito e de repente aquela infração de trânsito feriu alguém, prejudicou a vida de alguma pessoa, e assim, você pode reparar no máximo que você puder, objetivamente falando, mas subjetivamente você ainda pode continuar sentindo aquele sentimento de culpa. Então é você reconhecer para Deus que você errou, para a pessoa, e pedir perdão a Deus e mudar o seu comportamento e mudar a sua vida a partir daquilo. Então assim, com relação a qualquer tipo de culpa que você sente, a partir do momento que você reconhece isso, né, que você pede perdão e você sente, né, por Deus, que você é perdoado, isso te alivia, né, isso tira peso, isso te dá um ânimo novo para você viver, para você continuar a sua vida. E o perdão, eu falei de sentimento, né? Você se sente perdoado, mas o perdão de Deus, ele não está relacionado a sentimento. A Bíblia fala que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a partir do momento que você se arrepende e você abandona e você muda, Deus te perdoa. Você sentindo ou não que você foi perdoado, Deus ele te perdoa. Mas a gente precisa acreditar que Deus nos perdoa para nós sentirmos o perdão de Deus, né? Então nós precisamos crer, né, em Deus, crer na palavra do Senhor e crer que Ele nos perdoa para nós nos sentirmos aliviados. E assim, eu sei que às vezes você que está me assistindo, você cometeu culpas, você cometeu pecados, você cometeu coisas que você considera muito grave, mas Deus perdoa tudo. Então assim, coloca diante de Deus, né? E fala para Deus, Deus, olha, eu fiz isso assim, 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 e eu me sinto mal por isso, eu me sinto arrependida, e eu peço o seu perdão. Me perdoa porque eu não vou mais fazer isso. E você vai ver como você vai se sentir bem, como você vai se sentir melhor, como você vai se sentir mais leve. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: lembremo-nos, irmãos, o sangue de Cristo tem poder para libertar a nossa alma da opressão da culpa. Quando admitimos nossa condição de pecadores, indignos da graça divina, e confessamos nossos pecados ao Senhor, podemos recomeçar do zero. Então, assim, nós falamos sobre culpa, né? E só no finalzinho que a gente falou sobre perdão. Mas eu creio que é o mais importante. O perdão, né, para nós nos sentirmos livres do peso, da opressão, da culpa, né, porque a culpa pesa e a culpa oprime, mas a gente não fala muito sobre isso e muitas vezes a gente nem está atento às culpas que a gente sente, às culpas que a gente tem, mas o Senhor, Ele quer nos aliviar, né? Ele quer nos dar um fardo suave, Ele não quer que a gente viva uma vida com pesos, com cargas, muito pelo contrário, Ele quer que a gente tenha uma vida leve, uma vida abundante, uma vida plena e uma vida feliz. Amém? Essa é a lição de hoje, né? Que os irmãos assistam, compartilhem com pessoas que vocês sabem, né? Que precisam, que seriam edificados com essa palavra, e deixem seus comentários aí onde você estiver assistindo, e que Deus abençoe a todos. Amém?